Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Acompanhe aí se você tiver com a sua Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal e um forte vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos e irmãs, o nosso estudo hoje foca exatamente a fé salvadora. É bem sabido da parte de todos vocês que de alguma maneira nós temos expressado a nossa fé. Mas nem sempre a nossa fé em Deus tem sido uma fé que possa tão somente agradar ao nosso Deus. E quando nós falamos de agradar ao nosso Deus, nós estamos falando de uma fé revitalizadora, uma fé que traz para nós um sentimento onde a nossa vontade, sobre todas as coisas, exerce uma força sobrenatural, a ponto de acreditarmos naquilo que não vemos, acreditar no invisível. Todos vocês bem sabem que nós temos, no fundo do nosso coração, uma semente que foi plantada. E essa semente da fé, ela faz com que a nossa vida, a nossa experiência, o nosso cotidiano, a nossa caminhada cristã seja motivada por algo tão especial e particular da nossa experiência religiosa, em outras palavras, traduzindo, da nossa caminhada cristã, que é acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Tenho pensado muito sobre os inúmeros dons com que Deus tem nos abençoado, com que Deus tem abençoado a mim e toda a sua igreja. O maior, porém, de todos esses dons tem sido frequentemente esquecido. Esse dom a gente sabe que vem de Deus gratuitamente, que é a fé. Ora, a fé é um dom gratuito de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas esse dom quem lhe deu foi Deus. Nós recebemos por herança do nosso bondoso Deus, que usou de bondade e misericórdia para nos abençoar e para nos assistir em meio à nossa caminhada. E muitas vezes caminhada essa marcada por altos e baixos, mas aprove a Deus que nos amou primeiro nos conceder a fé e colocar no nosso coração o desejo de acreditar, de crer ricamente nas suas promessas e de viver para glorificar, exaltar o teu santo nome. Esse grande dom que nós chamamos de fé, que muitas vezes está esquecido no coração, nós precisamos entender o que de fato realmente é confiar em Deus, para que a gente entenda o tamanho da importância desse dom chamado fé. E a pergunta que eu gostaria de lhe fazer nesse estudo bíblico é: você confia em Deus? Você tem fé em Deus a ponto de crer realmente que Jesus Cristo é o único intermediário, que Jesus Cristo é o único Salvador, pelo qual todas as coisas nele convergem para a glória de Deus? Então pensa comigo, se você tem essa fé, é porque Deus lhe concedeu.
E se você tem essa fé, você precisa cultivar. Você precisa diariamente favorecendo ao desejo do seu coração de ter uma vida plenamente aos pés daquele que nos amou primeiro. Eu quero fazer nesse estudo algumas considerações. É claro que existem várias formas, maneiras, e outros pastores, teólogos, podem até classificar vários tipos de fé. Eu separei três com embasamento bíblico, para conversar com vocês nesse momento, para fazer algumas ponderações. A primeira dela, nós chamamos de fé natural. Eu gostaria até de abrir um parêntese aqui, porque essa fé natural, eu comumente chamo de fé intelectual. Eu vou explicar para vocês, tá certo? Crer que algo é verdadeiro. Assim como algumas pessoas creem naquilo que tem prova e naquilo que não tem prova, com compromisso ou sem compromisso. Por exemplo, uma pessoa pode intelectualmente acreditar que Jesus era uma pessoa real, que ele fez milagres, mas não aceita o fato de que ele era o próprio Deus na forma humana. Essa fé é uma fé intelectual. Há muitas pessoas que sabem que Jesus existiu, mas muitos acreditam que ele era apenas um homem qualquer, um homem dotado de talentos, de habilidades, de uma oratória, mas não acreditam verdadeiramente que ele é o Filho de Deus, ou seja, o nosso Salvador. Essa ponderação me faz refletir também, como alguém que pode olhar para esse cenário e ver tantas pessoas que acreditam apenas historicamente que Jesus existiu, mas não acredita que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, o nosso Salvador. O segundo tipo de fé é aquela fé em Deus, que todo mundo sempre diz, todo mundo sempre declara: eu acredito em Deus, com fé em Deus, é assim em Deus, sempre em Deus, em Deus, em Deus. E essa fé está sempre relacionada àquilo que a pessoa pensa sobre Deus, e não verdadeiramente uma conversão. A pessoa acredita na existência de Deus, acredita nas suas habilidades, ou seja, nos seus atributos, vê Deus como uma pessoa onde um relacionamento até é necessário, mas não tem uma vida de dependência, não tem um compromisso e não tem uma relação onde existe uma possibilidade de se permitir que haja obediência. E nesse contexto de obediência, a sua vida seja moldada segundo o caráter de Cristo. As pessoas até acreditam em Deus, mas não se submetem à vontade de Deus. O terceiro tipo de fé que eu gostaria de ponderar com os irmãos, nessa consideração, é falar sobre a fé salvadora, que é o ponto crucial, o ponto essencial para a gente entender nesse estudo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele morreu porque havia um propósito de Deus. Deus o entregou para que nós fôssemos salvos pelo seu Filho. E Jesus Cristo não era apenas um homem, ele era um homem, mas era plenamente Deus. A plena divindade, ali estava plenamente homem, a sua humanidade, e plenamente Deus, a divindade de Deus. Jesus Cristo não é um homem qualquer. Jesus Cristo é o Santo de Deus, o único, exclusivo, o merecedor de receber a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Essa fé nós temos que expressar com muita alegria, com muita confiança, crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele está vivo entre nós, que Ele trouxe perdão para os nossos pecados, que nós devemos confiar nele e a Ele oferecer a nossa vida, porque Deus tem para nós nele, no seu Filho Jesus Cristo, a vida eterna. Portanto, irmãos e irmãs, não basta apenas acreditar que Jesus Cristo existe, que Deus existe. É mais do que isso, é uma relação que nos aproxima diariamente, onde a nossa vida é transformada, onde a nossa vida é agraciada pela presença desse Deus. Você está compreendendo o nosso raciocínio? Então, continue pensando naquilo que você pode fazer através desse mapeamento de ideias a respeito de quem é Jesus em nossa vida. Eu já quero criar
nessa composição de ideias, uma afirmação que nós chamamos de proposição. Jesus Cristo é e sempre será Deus. E Ele trouxe para nós, naquilo que Deus lhe confiou, que era nos dar a vida. E João diz, vida em abundância. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, que nos permitiu que Jesus Cristo nos trouxesse vida e vida em abundância. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, vocês sabem que Jesus viveu 33 anos. E dos 33 anos, 3 anos, Jesus se dedicou ao seu ministério. Jesus teve pouco tempo de vida aqui na terra. Mas 3 anos foi o suficiente para que ele treinasse, para que ele instruísse os seus discípulos. E mais do que isso, em qualquer que fosse a natureza de revelar orientações tão primordiais para a vida daqueles discípulos, Jesus trouxe consigo e os ajudou a entender o que de fato é a fé genuína. A palavra genuína pode ser traduzida nesse estudo como fé verdadeira. Então, fé genuína é a mesma coisa que uma fé verdadeira. Então, guarda essa palavra-chave, fé verdadeira. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam preocupados com o pão, você deve lembrar daquele grande milagre que Jesus fez. Jesus multiplicou aquele pouco pão que havia naquele meio, no meio da multidão. E ali estava pouquíssimos pães, e Jesus multiplicou assim também como os peixes. Mas é fato que eu, como você, poderia pensar nesse momento, que Jesus alimentou multidões, não só de esperança, mas principalmente de uma crença verdadeira, onde ele operava grandes milagres. E os discípulos foram instruídos a perceber que era necessário conhecer a fé verdadeira, uma fé que vai além, que transcende, que está para além das fronteiras, das barreiras, que qualquer coisa na nossa vida possa nos dar ou trazer como consequência, ou como rompimento, ou como algo que não pode ou não permite que a gente ultrapasse. Essa fé que nós aprendemos é a fé que move até montanhas. O texto, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 7 a 11, diz: Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-se, Jesus disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé? O exemplo que eu vou dar para vocês é exatamente a instrução, onde Jesus estava trazendo o verdadeiro conhecimento sobre a fé. Uma fé que faz com que a gente creia além daquilo que a gente possa pensar, porque a fé genuína, verdadeira, transcende as barreiras que se materializam nas coisas que a gente vê, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, que Deus proverá. E saiba que sem fé é impossível agradar a Deus. Como outras vezes já falamos, já frisamos aqui, mais do que qualquer outro sentimento, mais do que qualquer outra necessidade, é você e eu entender que essa fé que Jesus traz para nós, crer no milagre, crer no impossível, transcende as barreiras, faz com que a gente veja o impossível acontecer. E é com essa orientação que Jesus estava ali registrando no coração dos seus discípulos. O próprio Jesus, e assim entendia, que a fé era tão necessária. Vocês devem lembrar lá em Mateus 17, do 14 ao 21, quando os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios, porque a fé deles era uma fé pequena. E Jesus explicou como a fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé que pode mover montanhas. E bem sabemos que nós devemos buscar essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa fé que nos faz acreditar no milagre. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. E é nessa fé, no encontro dessa fé, que nós descobrimos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida, vida em abundância. Jesus sabia também de todas as afrontas, de todas as oposições que os discípulos estariam enfrentando. E ele sabia que era necessário
ministrar o coração dos seus discípulos. Vamos supor, os novos crentes, aqueles que passariam a acreditar no reino de Deus, que absorveriam valores, princípios cristãos deixados por Jesus, era certo que eles haveriam de precisar, é certo que eles deveriam, naquele momento, por Jesus Cristo, serem treinados, e mais do que qualquer outra coisa, eles deveriam estar preparados para usar essa fé e tê-la como uma prioridade nas suas vidas. E é por isso que Jesus nos ensina sobre essa fé genuína e sobre a prioridade dessa fé. Jesus sabia que era essencial essa fé para que fossem eficazes, para que eles fossem eficazes no seu testemunho, na sua caminhada de serviço cristão, na agenda que prestariam como serviço cristão ao reino de Deus. Jesus sabia que era necessário treinar esses discípulos e mostrar que eles deveriam acreditar em Deus e ver o milagre de Deus acontecer, e esse milagre sobre a vida daqueles que haveriam de crer, como a igreja de Atos, tantas outras coisas seriam possíveis, a ponto de 3.000 pessoas ouvindo falar sobre esse Jesus, movido por uma força do Espírito Santo, pela propagação da palavra genuína, da exposição das boas novas. Muitas pessoas haveriam de crer e acreditar que Jesus Cristo era o Senhor da vida. Essa fé genuína, essa fé verdadeira, nos dá a alegria de viver em paz com Deus. Nos faz acreditar que nós devemos tão somente ver que Deus está nos mínimos detalhes, como agora. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando do seu lar. Deus está cuidando da sua casa. Deus está providenciando aquilo que talvez para você, ou até mais do que qualquer que seja a pessoa, Deus é o Deus do impossível. Acredite, Jesus Cristo, Ele está entre nós. E eu queria, nessas mesmas considerações, trazer uma classificação. Agora que você entende o que seria uma fé natural, aquilo que eu chamo de fé intelectual, o que seria a fé em Deus, puramente acreditar que Deus existe, e mais do que isso, é ter a fé genuína, verdadeira, a fé salvadora. A primeira relação de fé que nós encontramos na Bíblia, depois que Jesus treinou, esteve treinando, e durante todo esse treinamento com seus discípulos, surgiram ali algumas ponderações sobre a fé que eu os faço agora. A primeira delas são aqueles que não têm fé. Nós chamamos de sem fé. Faltou-lhes que durante a tempestade no mar, no texto que nós lemos, aquilo que exatamente estava ali no seu coração, o medo que tirava a fé, o medo que impunha sobre aqueles discípulos o susto, talvez a preocupação, a inundação, o vento forte, o mar que estava ali batendo com força no barco, o barco que talvez na preocupação deles iria virar. E Jesus diz: homem sem fé. Talvez você, eu, em algum momento da vida, vivemos uma circunstância que nós podemos chamar de tempestade, onde nos faltou fé, e a gente estava ali como alguém que estava sem fé, como aqueles discípulos, não podia crer que além daquela tempestade, daquele vento forte, ali estava o Senhor Salvador, Jesus Cristo, que acalma até a tempestade. A segunda classificação é a pequena fé. Em Mateus 6,30 tem um texto que eu gosto muito. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse texto ele cai muito bem para as pessoas ansiosas, para as pessoas que estão vivendo um grau de ansiedade, preocupado com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de beber. Eu quero dizer para você, ora, sem fé, você não pode, além da sua ansiedade, passar além do Jordão, passar para o outro lado da montanha. Você precisa crer que o nosso Deus é o Deus da providência. O nosso Deus está providenciando e Ele não faltará. O nosso Deus não deixará que nenhum de vocês, eu, todo o seu povo,
passe além dessas fronteiras sem ter a certeza que Ele já preparou tudo, que Ele tem cuidado de nós, que o nosso Deus tem um plano de paz, que o nosso Deus é o Deus da providência. E mais do que qualquer outro sentimento, eu gosto sempre de dizer assim, mais do que qualquer outro sentimento, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Se nós temos pessoas sem fé, nós temos pessoas de pequena fé, nós temos também pessoas de uma extrema, de uma grandeza de fé. Lembram daquela passagem do centurião? Ele se aproximou de Jesus e disse que bastava uma só palavra de Jesus. Olha só aquele centurião, um homem de tanta fé, de uma grandeza de uma fé, que chegou a ponto de dizer, Senhor, basta dizer uma só palavra. Uma só palavra. E Jesus declara, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, daquele centurião, daquele homem que se aproximou de Jesus e disse, apenas se disser uma palavra, como muitas vezes nos cultos de terça-feira, quando aquela fogueira de oração está queimando, e a gente declara, Senhor, diz uma só palavra, porque tudo que Deus fala, Deus realiza. Que Deus realize providências, que Deus providencie para você uma fé que transcende as barreiras, as implicações, os problemas, que você acredite, querido irmão, irmã, em Cristo. Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está dentro de nós, e Deus nos deu a Jesus para que a gente estivesse firme, constante, com a certeza de que o nosso Deus nunca vai nos abandonar, e que você seja encontrado como aquele centurião, um homem de grande fé. Você, cristão, você que crê em Jesus, você que acredita em Jesus, você receba nesse momento esse conselho pastoral. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele e tudo mais ele o fará. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do salmista que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é extraordinário. E Ele faz coisas incríveis em nossa vida. E aqui eu quero fazer as considerações finais desse estudo. Para finalizar, queridos irmãos e irmãs, antes da nossa conclusão, eu quero fundamentar a fé salvadora. Ela é fundamental. Ela determina, presta atenção, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, a fé salvadora, ela determina o nosso destino eterno. Se nós vamos para a morada eterna com Deus, ou se vamos para outro lugar, pelas quais somente as escolhas que vamos fazer na vida nos levará para aquele local que eu não desejo e jamais desejaria a ninguém. O meu desejo é que a fé salvadora o leve ao destino eterno, ao paraíso celestial, à vida, à morada eterna, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade preparada para todos os fiéis, para você, para mim, para todos aqueles que creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Portanto, eu gostaria, nesse momento, de falar para vocês, não alimentem aquela fé intelectual, aquela fé que serve apenas para acreditar que Jesus histórico, aquele Jesus que nasceu, que ali cresceu na Judéia, viveu por ali em Jerusalém, na Samaria, esse Jesus histórico não é o Jesus o qual os cristãos acreditam. Acredita que Jesus existiu, que Jesus histórico, ele está realmente na história. E mais do que a história, Jesus Cristo, ele é real. Ele morreu, mas ele ressuscitou para a glória de Deus. E ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Por isso, nós temos que acreditar que Deus, em Jesus, ele nos concedeu a salvação. O destino
eterno, o paraíso pelo qual Deus preparou para aqueles que Deus quer honrar por causa daquela fé. Sedes fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui eu gostaria de concluir, meus irmãos e irmãs, dizendo para cada um de vocês que a fé salvadora em Jesus Cristo significa aceitá-lo como Senhor, como Salvador. É receber o seu senhorio, é praticar a verdade, é promover justiça, é viver todos os dias para agradar a Deus. É ser honesto nas palavras, nas ações, nas atitudes. É deixar e demonstrar que a tua vida foi transformada pelo verdadeiro Jesus. Não aquele Jesus que ficou na história, mas o Jesus que está vivo, que habita em nossos corações, que está dentro de nós e que nos fortalece todos os dias. E por fim, esse Jesus, ele transforma e nos molda segundo a sua imagem, segundo a semelhança daquele que é Deus. E o propósito de Jesus é humanizar esse ser humano que tem sido desumanizado por uma geração de pecadores, de homens que cometem delitos e vivem nos pecados. Mas em Jesus Cristo nós temos vida plena, transformada, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Vamos, portanto, queridos, crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Que esta fé salvadora alcance você, que esta fé salvadora alcance a tua casa, que esta fé salvadora alcance o teu lar, em nome e pelo amor de Jesus. Eu faço essa oração, que Deus lhe conceda a fé salvadora. Amém.